Então galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui para estar falando do Windows Vista. Sim, aquele Windows que é quase pior que o Windows 2000. Sim, eu tenho o Windows 2000 aqui, eu vou testar ele, o Windows ME no caso, Windows 2000 ME. Ele foi conhecido como o bug do milênio, então eu vou fazer um vídeo sobre ele, o bug do milênio, o Windows Millennium. E depois, é claro, eu vou fazer o vídeo de algum outro Windows, porque eu vou acabar fazendo uma série inteira só de Windows. Acabou que eu ia fazer do Windows 8.1, mas agora eu acho que eu vou ter que fazer uma máquina virtual para estar fazendo do 8.1, que seria mais fácil. Nesse caso aqui a gente tem o Windows Vista, que é quase o Windows Millennium em questões de catástrofe. Por quê? Porque o Windows Vista ele já estava naquela época que o pessoal tinha acesso à internet tranquilamente, então ele também foi conhecido por ser mal otimizado pra caramba, então todo mundo não queria sair do seu XP, porque basicamente o Windows Vista é um Windows XP muito mal otimizado, ele não funciona direito. A CPU vai ser usada 100%. Tenho certeza que eu vou ter problema para estar gravando o Windows Vista, porque ele é um Windows que puxa muito da CPU, da memória RAM. E não é assim por fato, por exemplo, o sistema ser pesado, ele tem muito recurso. Não, o sistema Windows 7 pior mesmo, em todos os sentidos, porque o Windows 7 é um sistema operacional muito bom, um dos melhores Windows que já saiu. Em questão de má otimização, o sistema operacional supera todos os outros. Enquanto o bug do Millennium, a gente tinha vários problemas de otimização e bugs do sistema, o fato da gente ter bug no sistema aqui meio que não existe, né? Até porque o Windows Millennium ele teve muitos bugs pelo fato dele ser desconexo do MS-DOS, que era a base do Windows naquela época. Então, naquela época soltou do MS-DOS. Depois do Windows ME veio mais para frente, aí viria o Windows XP, que é o nosso amiguinho lá que funciona muito bem. A questão agora é que a gente está depois do Windows XP. O Windows Vista foi o que veio. Essa daqui é basicamente a beta do Windows 7. É como se a gente pegasse o Windows 7 e instalasse ele antes dele ser otimizado. O Windows Vista é muito mal otimizado, ele é um Windows XP, ou seja, tudo que tá igual o XP, por exemplo, não vai funcionar. O Microsoft Edge vai continuar aquela porcaria que ele sempre foi. A questão também dos navegadores, só vai funcionar navegador antigo ou Firefox nele. E é claro, na hora da instalação também pode ser um pouquinho demorado, porque convenhamos, né? Deixa eu estar colocando ele no modo tela cheia aqui, ó. Tá conversando com vocês aqui sobre a respeito dos Windows. Esse daqui não está numa proporção de tela muito boa, eu vou estar ajustando para vocês depois que terminar a instalação. O que acontece é que o Windows Vista foi um Windows muito mal otimizado e na época o pessoal já tinha internet, então ele se difamou muito mal pela internet. O pessoal já via o sistema operacional como uma coisa ruim. Muitas placas-mães não tinham suporte e acontecia de você estar instalando o Windows Vista e no início da instalação já bugar, já começa a bugar. Ou seja, em fato de hoje em dia, se você usa o sistema operacional, parabéns, você é um guerreiro e também é meio tonto, porque o Windows Vista é o Windows 7, então se o seu PC rodava o Windows Vista, o Windows 7 nele vai ser uma maravilha. E talvez até o seu computador aguente rodar o Windows 10, se ele rodou o Windows Vista. Porque o Windows Vista ele tem um peso tão grande que é estranho, é um Windows pesado. É um Windows que não funciona direito, tá instalando aqui, eu não sei quanto tempo que vai demorar, mas eu queria ter pegado um pouco da instalação dele. Basicamente você começa instalando ele como se fosse um Windows 7, né? E depois você chega nessa tela aqui, igualmente o Windows 7, você continua esperando. E é incrível que a bandeirinha dele aqui continua sendo igual a do Windows 7 e XP, porque é a mesma bandeira praticamente. O que acontece é que o Windows XP foi a base desse sistema operacional. O único problema é que o pessoal não soube adaptar o Windows. E aí meio que saiu o sistema operacional todo ruim. Aí a gente teve o Windows 7, que foi a resolução de todos os problemas. A questão é que na época, se eu não me engano, teve até gente mudando o código fonte do Windows XP para estar fazendo ele ficar parecido, por exemplo, igual ao Windows 7, tá modificando ele porque o computador não roda.
modificar o Windows XP e transformar ele no Windows 7. E também porque o Windows Vista era muito pesado na época. Você ter um computador comum naquela época lá era um Pentium 4 com 1 GB de memória RAM DDR2. Isso daí eu tô falando é o PC mais forte da época. O PC mais forte da época era um Pentium 4. Pentium 4 Core 2 é por aí. Foi nessa época de intermediação para ir pro 775. Foi em 2007, ou seja, um ano depois ia sair o Core 2 Quad. Se eu não me engano, seria assim, né? Ia sair o Core 2 Quad um ano depois. Ou seja, será que dentro dessa época de 2007 a gente já tinha uma máquina capaz de rodar ele? Provavelmente não. Então eu vou fazer um testezinho para vocês aqui, ó. Agradecemos, iniciar. E agora meio que o Windows Vista vai fazer o que ele mais sabe fazer, te fazer esperar. Porque o Windows Vista simplesmente trava nessa parte e fica assim por muito tempo. Meio que eu nunca vi um Windows que demora tanto para carregar da primeira vez que ele instalou. Porque basicamente quando você instala o Windows, a única coisa que ele tem que fazer depois de instalar é estar reiniciando para inicializar pelo disco que você instalou ele e tá modificando. Esse daqui, ele tá verificando o desempenho do meu computador. Para quê? Ele tem que verificar o desempenho da sua máquina, sendo que ele é um Windows totalmente bugado e comprometido. Agora eu te pergunto, como que o Windows bugado vai saber se sua máquina é potente ou não? Você pode ter um i5 de 7ª geração. Você vai botar ele aqui no Windows Vista, o Windows vai te falar que ele tem uma nota de 3.5 de processamento. Ou seja, é a mesma coisa que você pegar uma Ferrari e botar aqueles pneu de Uno, aro 13, porque não dá. Qualquer computador que você for botar aqui, ele fica horrível. Se você botar um computador muito potente no Windows Vista, é capaz de dar ruim. Não vai funcionar direito. Até porque sua placa-mãe tem que ter suporte para o Windows Vista. A minha aqui tem, mas eu estou fazendo pelo emulador, então meio que não conta. Meio que o Windows Vista ainda não iniciou. Nesse momento, o sistema operacional teria feito alguma otimização, depois teria reiniciado de novo, né? E aí você inicializaria ele de novo e o sistema operacional já viria pronto para você usar. Ele acabou de fazer o barulho do Windows 7 porque ele é o Windows 7, só que mal otimizado. É isso que eu falo, porque o Windows 7 ele teve de base o Windows Vista. A única coisa que a Microsoft fez depois de ter criado o Windows Vista foi otimizar, melhorar e lançar o Windows 7. E aí sai o nosso querido Windows 7, né? Em 2009, depois de 2 anos o pessoal sofrendo com essa porcaria aqui, a Microsoft resolve lançar o Windows 7, que teria suporte aí com i5, com Core 2 Quad. Eu acho que o Core 2 Quad foi lançado nessa época aí, meados de 2008, 2007. Então se ele foi lançado em 2007 ou anterior, daria até para estar rodando o Windows Vista normal. Aí, ó, iniciou. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o Q9650, o Core 2 Quad, que foi em 2008. É, exatamente. Ou seja, o nosso amiguinho Core 2 Quad surgiu no meio dessa porcaria aqui. Ele surgiu no meio do Windows Vista, um Windows mal otimizado. Ou seja, o que a gente tinha de melhor na época era um Core 2 Quad. Como dá pra ver, reconheceu aqui o Windows Vista Ultimate, i5 760, 2.80 GHz, e ele já vem com isso daqui que a gente viu que no Windows 7 quase ninguém usava, né? É um negócio meio inútil. Então aqui a gente tem o Windows Vista, né? Tudo, Live da Microsoft. Tá bom, vamos fechar isso daqui. Ele já te apresenta assim. Vocês já viram que, primeiro, que o sistema operacional é muito lento. Segundo, é que eu não consigo entrar nele diretamente depois da instalação. Terceiro, é que é isso que a gente tem aqui para rodar no sistema operacional. Sim, Internet Explorer. E olha, funcionando perfeitamente, não é mesmo? E agora a gente vai baixar o Firefox, porque o Internet Explorer aqui não dá. Olha só o tanto de pop-up que vem nessa porcaria. Isso daqui foi popularizado no Windows ME. Só para estar falando, né? Porque o Windows ME ele foi aquela porcaria que a gente conhece, né? Basicamente a gente tem o pior navegador de todos, que é o Microsoft Edge.
Ainda mais hoje em dia ele não está funcionando direito, ou seja, o Windows Vista já está bem contado, a vida dele já foi embora já quando lançou o Windows 7. A partir do momento que lançou o Windows 7, o Windows Vista já praticamente está ali, o caixão já está fechado, o pessoal já estava jogando a terra em cima do caixão para tampar, porque praticamente já era. Ele já devia estar parando de funcionar na época que o Windows 7 começou a surgir, né? Lá em meados de 2009. Porque o principal é que o pessoal não queria mais o Windows Vista. O único navegador que vai funcionar nele é o Firefox, pelo que eu vi. Bom, ele funciona bem até. Firefox aqui, bonitinho. Se você for atrás de baixar o Google Chrome, ele vai vir uma versão antiga pelo fato do Google Chrome não ter mais suporte para o Windows Vista. Já o Windows Vista aqui com o Firefox funciona perfeitamente. E galera, basicamente o Windows Vista ele é esse sistema operacional assim porque meio que a Microsoft não tinha ideia do que estava fazendo. Eles queriam inovar bastante, trazer bastante inovação, tipo o Windows 8 assim. Mas eles fizeram muitas coisas erradas. Como por exemplo a má otimização. O sistema operacional em si é bom, mas o que acontece é a má otimização e também esses ícones aqui não são muito legais não. Não é muito interessante. O sistema operacional já começou bem difamado, né? Pelo fato dos bugs e de tudo que a Microsoft não corrigiu antes de lançar. Se ela tivesse lançado com uma otimização boa, com tudo funcionando perfeito, sem bug nenhum, e é claro com um visual bom, né? Porque isso daqui é basicamente o Windows XP. O único problema de tudo é que a Microsoft não quis modificar algumas coisas, muito provavelmente lá dentro do sistema operacional, e acabou deixando ele assim, né? Ele é o Windows XP. Se você arrancar essa carcaça daqui de baixo e botar uma carcaça do Windows XP, ele fica igual. Porque o sistema operacional é o mesmo sistema operacional com coisas novas. Poucas na realidade, né? É mais o visual. Então se você for pegar o Windows 11, ele é a mesma coisa. E ele pode ficar igual o Windows Vista, difamado do mesmo jeito. Então a Microsoft tem que tomar esse cuidado hoje em dia. Porque ela já tomou tanto capote, né? Por causa desses Windows que ela fez, que são umas porcaria. Windows Defender aqui, ó. Você tem o Media Center, você tem as coisas aqui como, por exemplo, gerenciador de tarefas. Você pode olhar os processos aqui, o que está rolando, o desempenho do seu computador, que muito provavelmente vai estar lá nas alturas, aí eu falei. E qualquer coisa que você for usar no Windows Vista vai ser muito travado. É claro, ele está sem suporte hoje em dia, não funciona direito, pelo fato de todo aquele problema que deu. Os jogos do Windows 7, todos surgiram aqui. O único problema é que você vai rodar 10 FPS todos os jogos. Dá pra ver que hoje em dia ele não funciona muito bem, mas eu acredito que, galera, se você estivesse usando isso daqui na época, o seu computador não ia aguentar. O meu é um i5 de primeira geração, ele foi lançado depois de existir o Windows 7. Ou seja, o meu foi feito para rodar no Windows 7. Isso daqui, ó, porcaria, porque, putz, primeiro você olha para isso daqui e vê se você consegue achar o explorador de arquivo e se você consegue achar o navegador. Tá bom, o navegador tá aqui embaixo, Microsoft Edge, o Internet Explorer, né? Tá aqui, mas você acha que um usuário leigo ia saber usar isso daqui? Sendo que ele não tem ícones muito facilitantes. Como que você vai conseguir alterar as configurações dele? É simples, é difícil. Você tem que entrar no painel de controle. Por exemplo, para estar fazendo modificações de aparência. A personalização e a aparência do Windows é configuração de vídeo. Antigamente isso não fazia muito sentido, mas hoje em dia a gente tem toda uma separação. Beleza, agora a gente tem um vídeo maior, né? Um Windows Vista maior. Já tá bem maior aqui, já tá top. Agora vamos dizer assim, eu quero usar meu Windows Ultimate Vista. Quero entrar no gerenciador de arquivo, né? Agora você me pergunta, cadê ele? Como que você entra no gerenciador de arquivo? Eu não tô vendo ele aqui, sinceramente eu não tô vendo mesmo. Você tem que entrar aqui, por exemplo, numa pasta documentos, vamos dizer assim. Lembrando que ele não tem aquele negócio que chegou nos outros Windows, ou é o meu que tá bugado mesmo. Porque você não consegue maximizar. Você não consegue nem desmaximizar. Isso é triste. E como que você chega até a pasta do raiz do computador?
É simples. Aqui você não chega, mas aqui, ó, como por exemplo, jogos. Abrir. Você abre isso daqui, você tem que ir em Windows, agora a gente consegue chegar lá no Windows, ó lá, na pasta raiz. A gente consegue chegar. Computador, pronto. Agora eu te pergunto, qual que é a dificuldade da Microsoft para te fazer entrar nesse negócio e já te dar de cara com isso daqui? Ou, simplesmente, mandar ele aqui pro lado. Também por isso e por várias coisas que o Windows Vista foi fracassado. Assim, o sistema operacional não é tão ruim assim quanto o pessoal fala. Não é igual o bug do milênio, que aquele sim eu acredito que seja o pior sistema operacional de todos. Eu peguei um pouco pesado quando eu falei do Windows Vista naquela vez, né? Agora testando uma coisa diferente, agora eu já acredito que o Windows ME seja pior, porque tem gente falando até que o Windows ME para instalar você acaba bugando ele no meio da instalação. Meu amigo, deve ser bem ruim você estar instalando um sistema operacional e bugar. Naquela época não tinha muita instrução, né? Eles não mexiam, não era uma empresa gigantesca como é hoje em dia, né? Era na realidade, mas não é igual hoje em dia que tem muita tecnologia para fazer o sistema operacional. Então, por isso que não foi muito bem aceito esse erro aqui do Windows Vista, né? Porque o Windows Vista é um erro. Você está usando memória RAM constantemente, né? E CPU é instável aqui. Do nada começa a puxar uns 21, 30. Ah lá! Do nada, simplesmente ele puxa. Ou seja, o uso de CPU e de memória normalmente varia muito e muito mesmo. Tipo, do nada dá umas variadas muito loucas. Ali, ó, variou para 30% do nada. O sistema operacional é muito mal otimizado. Sem falar que vocês estão vendo que o meu mouse está travando aqui, né? Não sei se isso é por causa do programa que eu estou usando para estar emulando, né? Mas o sistema operacional tem que estar rodando mais ou menos. E aquilo, galera, eu acredito que ele só foi meio criticado na época, porque também esses ícones aqui não ajudam muito não, né? E mais uma coisa, esse sistema operacional ele era muito mal otimizado, não era tão ruim assim os recursos que ele oferecia, mas é claro, ele tinha vários e vários problemas que foram um agravante de estar deixando o sistema operacional muito mal falado. E ainda mais que as máquinas na época não eram potentes. O fato de ser mal otimizado é que as máquinas da época não tinham poder de fogo suficiente para estar rodando o sistema operacional do jeito que a Microsoft fez. Então ela teve que estar remodelando o sistema operacional e estar fazendo o Windows 7. Por isso que a gente tem o Windows 7, porque senão a gente ia ter essa porcaria aqui, né? E a Microsoft ia continuar fazendo essas porcarias se todo mundo tivesse aceitado o Windows Vista. Então galera, esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, eu vou trazer mais máquinas virtuais. É claro que eu não vou trazer mais do Windows Vista, porque o Windows Vista a gente já falou, é claro. E não tem mais o que comentar. Então na próxima a gente vai estar trazendo aqui o Windows ME, né? O bug do milênio. Eu tenho ele aqui, ó. Microsoft ME. E eu vou trazer para vocês aí tudo perfeitamente funcionando e mostrando para vocês por que ele era tão ruim assim. Esse daqui foi o vídeo, espero ter gostado. Valeu e até a próxima.